Olha, nós vamos falar agora de um assunto muito sério e eu queria chamar a sua atenção. Sergipe confirmou a 4ª morte por dengue neste ano de 2025. As vítimas foram uma criança de 1 ano da cidade de Nossa Senhora das Dores, uma mulher de 42 anos que residiu aqui em Aracaju, um idoso de 77 anos, morador de São Francisco, e uma criança de 9 anos lá de Tobias Barreto. Essas informações deixam claro que a dengue não escolhe idade, sexo nem bairro. E o número de casos, infelizmente, está crescendo aqui no estado. Para falar sobre a prevenção à dengue, nós convidamos aqui o doutor em saúde pública, o farmacêutico Bruno Araújo, que já está aqui nos estúdios. Bruno, obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. É surpreendente a dengue ainda matar 4 pessoas até agora no estado de Sergipe esse ano? Olha, a gente já deveria estar observando uma diminuição dos casos de dengue e de morte por conta da dengue. Provavelmente, o que é que está acontecendo? A gente aqui em Sergipe, ao contrário de outros estados do sul e sudeste, a gente mantém uma temperatura alta mesmo no inverno. E a gente juntando isso com a chuva, a gente vai ter o que? A eclosão dos ovos da dengue que foram colocados lá no verão. Então, isso indica o quê? Que a população provavelmente relaxou nos cuidados contra a postura dos ovos, né? Em vasos de jardim, de plantas, água em caixa d'água, aquela água parada que o pessoal deixa. Esse ovo ficou ali por muito tempo. Esse ovo ele pode permanecer até por 1 ano. Por 1 ano? Por 1 ano, mesmo com o ambiente seco, sem ter umidade. Quando a chuva vem, com a temperatura alta, ele eclode e aí você volta a ter os casos de dengue mesmo no inverno, quando a gente já deveria estar esperando uma diminuição dos casos. Agora, os casos de morte, existe, obviamente, que a gente tem que estudar mais a fundo a situação, mas o que é que pode estar acontecendo? A gente teve os casos do verão, que é comum, né? A gente tem um aumento dos casos no verão. As pessoas se infectam por um sorotipo da dengue, pode ser 1, 2, 3 ou 4, e quando elas se reinfectam por outro sorotipo, a tendência é que os sintomas sejam mais graves, podendo chegar até a dengue hemorrágica e uma fatalidade. Então, as pessoas têm que redobrar o cuidado, porque a falta de imunidade, a baixa de imunidade, é um problema para a dengue, mas também um excesso de imunidade causado por uma infecção anterior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em relação a acabar com os criadouros dos ovos de Aedes aegypti. Essas mortes, elas são todas por dengue hemorrágica? Não necessariamente, né? A dengue ela pode matar pela dengue hemorrágica em si, né? Que é um agravamento daquela dengue inicial, mas se a pessoa também tiver uma baixa imunidade, ela não precisa nem chegar à dengue hemorrágica para morrer. Não houve uma liberação ainda dos dados completos desses pacientes, né? Mas tanto a hemorrágica como a dengue normal, ela pode matar as pessoas. Sintomas da dengue? Sintomas daqueles iniciais, aqueles que a gente considera a dengue normal, dengue inicial, dor retroorbital, dor nos olhos, dor de cabeça, fadiga, fraqueza e manchas no corpo, certo? Quais são aqueles sintomas que as pessoas têm que ter mais cuidado, né? Que já está indicando que a pessoa está evoluindo para uma dengue hemorrágica? Dor abdominal, vômitos e principalmente sangramento. Quando chega nesse estado, aí provavelmente a pessoa já está evoluindo para uma dengue hemorrágica. Se houver o tratamento, se a pessoa buscar a unidade de saúde e for medicada a tempo, ela evita, por exemplo, que essa dengue se transforme em dengue hemorrágica, ou isso vai depender da imunidade dela? A dengue hemorrágica depende muito mais da imunidade da pessoa, né? Não é necessariamente uma fraqueza de imunidade. Isso pode ser, na verdade, um excesso de imunidade, porque quando a pessoa tem um sorotipo, né, já teve uma infecção por um sorotipo, ela pega por outro sorotipo, os anticorpos que foram gerados na primeira infecção, eles podem piorar o quadro, porque eles podem ajudar o vírus a se espalhar pelo corpo. Eu estou recebendo aqui uma mensagem, deixa eu só pegar aqui.
O amigo Eri, ele cumprimenta o programa e diz o seguinte, que está acompanhando o programa e esse debate sobre a dengue. E ele faz um alerta que ninguém resolveu ainda o problema desse matagal no terreno aqui na Avenida Minas Gerais, próximo ao Hospital Santa Isabel. Aliás, eu vou aproveitar, isso é uma denúncia que ele já faz há tempo, o terreno é anexo ao Hospital Santa Isabel, veja, anexo ao hospital, e o terreno é completamente alagado. E essa semana eu recebi na orla de Aracaju, uma área muito grande com água parada, proveniente naturalmente da chuva. Essas regiões, elas são maternidade para o mosquito da dengue? Sim, elas são. Elas são maternidade e acaba que piora muito o quadro, né, da disseminação da dengue em Sergipe. Porém, os estudos mostram que o principal fator de proliferação da dengue, né, de criadouro de ovos, é aquele ambiente caseiro, aquele ambiente domiciliar. Então, por mais que assim a gente tenha uns problemas dos terrenos baldios, dos terrenos públicos que, né, são criatórios, mas o principal problema são as pessoas que ficam ali deixando os potinhos de jardim, né, de vaso de jardim com água, não limpam direito. O ideal é que você limpe 2 vezes por semana. Caixa d'água, até vaso sanitário antigo que a pessoa deixa isolado, né, o ralo ele pode acumular também o ovo. E aí, tanto o poder público tem que tomar cuidado, né, de limpar essas áreas, ou pedir para os donos de terreno limparem as áreas, mas as pessoas têm que tomar cuidado redobrado, porque o mosquito ele também tem um limite de área que ele vai percorrer. Então, muitas vezes, no terreno do governo, ele está um pouco afastado das casas, o que impede a infecção. Por isso que o criadouro domiciliar ele é mais perigoso do que o público, muitas vezes. Ou seja, a participação, a conscientização das pessoas, ela é fundamental para a gente evitar que haja mais mortes por causa da dengue. Exatamente. Né? O principal fator, as pessoas às vezes ficam se baseando, né? Se segurando na crença de que eu vou utilizar algum repelente de citronela, aquela fumaça, ou algumas soluções caseiras, repelentes. Para falar a verdade, a única coisa que pode reduzir significativamente os casos de dengue é você eliminar esses focos de criação de ovos. Já que você falou em citronela e repelente, pelo amor de Jesus Cristo, o que é que a gente faz para combater tanta muriçoca, principalmente de 5 da tarde às 7 da noite? Tem lugares que é insuportável a quantidade de muriçoca. Então, essas soluções caseiras, elas não funcionam. Existem até estudos mostrando que elas não funcionam de maneira eficaz. Repelente, ele funciona parcialmente. O ideal é o quê? Geralmente os mosquitos, eles saem para fazer o repasto sanguíneo para picar as pessoas na primeira hora da manhã, quando começa ali, né, o sol, e na última hora de sol do dia. Então, principalmente nesse momento, feche a casa toda. Quando a casa é muito quente, o apartamento, utilizar aquelas telas do mosquiteiro, elas são eficazes também, mas não se basear só nesses repelentes, inseticidas, até porque o mosquito... O fumacê funciona mesmo, não? O fumacê ele funciona parcialmente e ele só mata o mosquito adulto. Ele não vai matar o ovo. Então, ele vai passar na sua casa, ele pode até resolver aqueles mosquitos que estão ali. Mas com o tempo, o ovo que está na sua casa, ele vai eclodir, vai surgir novos mosquitos, então ele ajuda, mas ele não consegue resolver o problema de maneira eficaz. Bruno, obrigado, meu irmão, pelas informações, obrigado por ter estado aqui no Balanço Geral. Eu que agradeço o convite.